Bom, gente, nós agora vamos para a terceira aula, tá? Que tem como título Jó e a realidade de Satanás. A revista, ela quer explicar as características, entendeu? Sobre Satanás. Ela não quer explicar como ele existiu, a sua origem, não. Ela quer explicar quem é Satanás na verdade, tá bom? Então, para a gente começar com o estudo, vamos ler lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Vamos lá. No primeiro tópico da revista, ela quer explicar algumas características de Satanás, né? Que está dizendo aqui, ó, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Ela quer explicar, primeiro tópico está dizendo que ele é um ser espiritual, né? Nós, assim, nós seres humanos, nós temos um espírito, entendeu? Um espírito que anela por Deus, entendeu? Que busca as coisas de Deus, as coisas celestiais, entendeu? Mas, porém, existe uma coisa que nos impede de chegar a essa dimensão de uma forma mais ampla, né? Que é a nossa matéria. Nós somos seres terrenos, temos matéria, né? Satanás, ele já não, ele é totalmente um ser espiritual, entendeu? Creio que sim, que ele tem um corpo, mas ele é um ser totalmente espiritual, entendeu? Ele não está preso a uma matéria, ele é totalmente espírito, entendeu? E tanto que ele tem uma dimensão ampla, tá? Ele tem uma visão ampla. Ele tem uma visão ampla tanto do mundo aqui, terreno, quanto do mundo celestial, né, espiritual. Porque existe um mundo espiritual, vamos supor, o inferno é um mundo espiritual. Aqui, o que passa na terra, onde a gente vive e tem, até aqui na terra também tem um mundo espiritual, mas também tem um mundo celestial. E Satanás, de uma certa forma, ele conseguiu chegar até aquele mundo celestial, como foi dito aqui em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o 7, em que Satanás vai até Deus, né? E ele começa a conversar com Deus ali naquele mundo espiritual. Não é mais um mundo terreno, é um mundo realmente espiritual e celestial, lá no céu. Então, essa é uma comprovação onde fala que Satanás, ele é um ser espiritual. Muitos de nós, né, alguns de nós têm dom de revelação, tem um dom de visão. A gente consegue, então, ver demônios por conta disso, conseguimos ver anjos. Nós temos uma intimidade com Deus. Normalmente, ter intimidade com Deus não significa ter dom de revelação. As pessoas escutam muitas vezes a voz de Deus, Deus aconselhando elas, Deus conversando com elas, né? Mas também não é um dom de revelação. Já tem outras pessoas que têm. Mas assim, Satanás, ele já tem uma visão mais ampla, tanto do mundo terreno aqui, quanto do mundo celestial, entendeu? Do mundo espiritual, coisa que a gente ainda não tem, mas um dia a gente vai ter quando for lá para a glória, quando for lá para o céu. Né? Como foi dito, ele é um ser espiritual. Mas também, gente, ele também é um ser criado, né? A gente, por mais que ele tenha uma visão ampla, que ele tenha uma visão mais ampla que a gente, porque ele foi criado antes da gente mesmo. Ele viveu lá no céu, né? Ele era um anjo de luz, entendeu? E ele tinha contato com Deus. E ele conheceu Deus antes de Deus pensar em fazer a gente, antes de Deus construir o planeta Terra para a gente morar nele. Então ele tem sim uma visão mais ampla. Mas a revista também ressalta que ele é um ser limitado. Porque ele não é o criador, ele é uma criatura, assim como eu e você. E para nós ver isso, vamos ler lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, onde diz assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Lá no capítulo, agora capítulo 2, versículo 7, versículo 6, a partir do versículo 6 diz assim, ó. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Aqui, gente, Deus está dando certo limite a Satanás, né? Satanás, ele pode tanto conhecer o mundo terreno, ele pode também conhecer o mundo espiritual, entendeu? Porém, ele é um ser limitado. Deus estabeleceu limites a ele e a nós também. Muita gente diz que a gente não deve subestimar o poder de Satanás, porque ele é um ser muito poderoso, é um ser celestial, é um ser que foi criado no céu, que é anjo, e os anjos, muitas pessoas acreditam sim que os anjos têm poderes, né? Então a gente não deve subestimar. Realmente, eu acredito que a gente não deve subestimá-lo. Porém, a gente tem que saber de uma coisa, tudo está na mão do Criador, Deus criou tudo, entendeu? Então, assim como nós somos seres limitados, porque somos criaturas na mão do Criador, fomos criados por Ele, assim é Satanás, ele também não pode ultrapassar certos limites, entendeu? Então, a gente não deve temê-lo, mas também não vamos subestimá-lo, tá? Tanto que o terceiro tópico vai falar sobre isso, que ele é um ser dotado. Terceiro tópico não, nós estamos no primeiro tópico. Porém, tem separações, que é um ser espiritual. Nós entramos na parte de um ser criado, né? Agora vamos entrar na parte de um ser dotado de personalidade, entendeu? Satanás, gente, ele aqui na revista informa que ele tem um poder argumentativo. E a revista informa isso, né? Assim, ela comprova isso através do próprio livro de Jó, lá no capítulo 1, versículo 9 até o 11. Eu não vou ler, gente, eu vou resumir para vocês. Lá, gente, Deus informa a Satanás, né, que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava-se do mal. Aí Satanás vai levantar um seguinte questionamento. Mas também tudo tu tem abençoado ele, tudo que tu entrega na mão de Jó prospera, ele é um homem próspero em toda a região do Oriente, não há homem tão rico, tão conhecido quanto ele, entendeu? E aí que Satanás entra, mas tira tudo dele para você ver se ele não blasfema na tua face, diante da tua face, diante do teu rosto, né? E Satanás, gente, ele é um ser inteligente, paciente, é uma pessoa que fica a nos observar 24 horas. Tem coisas que acontecem na nossa vida, entendeu? Que o outro não sabe, o outro não entende, entendeu? São coisas que acontecem e que, tipo, passa desapercebido por muita gente. Muitas vezes uma palavra nos machuca, só que a gente tenta passar para o outro que aquilo dali não nos atingiu. Porém, Satanás, ele está nos observar, entendeu? Mesmo antes do nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe, ele nos conhece desde criança, entendeu? E com isso, ele acaba observando gestos, entendeu? Coisas particulares que normalmente outras pessoas não sabem. Tipo, ele sabe quando algo nos feriu, ele sabe o que nos fere, ele sabe o que nos machuca, ele sabe o que tira a nossa paz, entendeu? Então a gente tem que, não é temer a essa pessoa, mas como o apóstolo Paulo mesmo falou, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, né? Para poder suportar o dia mal, para que a gente não venha cair na cilada de Satanás. Satanás, aqui a revista fala do poder argumentativo dele, em que ele foi até Deus e disse, olha, tira tudo dele para você ver se ele não te abandona. Ele tentou Jesus no deserto, né? Ele disse, olha, somente se prostra a mim, me adora, né? Que eu vou e te faço homem, mas
que mais rico, mais poderoso de todo o universo. Jesus estava jejuando 40 dias no deserto, estava com fome, e ele vai até Deus e diz assim, olha, pega esse pedaço de pedra e transforma em pão. Satanás sabia que Jesus estava com fome ali, entendeu? Satanás tentou de tudo para poder pegar algo, para poder destruir Jesus, mas são algo que já existe. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele percebe coisas que normalmente para as outras pessoas está desapercebido. Isso por quê? Porque a gente consegue até fingir que algo não nos feriu, mas vai chegar uma hora em que a gente vai ficar sozinho e a gente vai desmoronar. E Satanás está ali a nos observar 24 horas. Então, a revista ela quis ressaltar isso primeiramente, né? Que ele é um ser espiritual, mas que a gente não deve temê-lo porque ele é um ser criado, mas também não podemos subestimá-lo, tá? Eu creio que a única coisa que faz a gente vencer Satanás é a nossa intimidade com Deus. Muita gente diz assim, é com jejum e oração. Claro, com jejum e oração. Mas muitas pessoas fazem jejum e consagração, mas não tem intimidade com o Senhor. Entendeu? Ela não tem a unção do Espírito Santo. A unção não é essa unção de tipo de pregar, não. A unção realmente de viver em santidade com Deus, tá? Esse é o primeiro tópico, tá bom, gente? Vamos pro segundo agora.